da parte de Deus para a igreja. Eu confesso que, na verdade, quando fala o pastor Romilton vai pregar, eu falei, Jesus amado. Que grande, irmãos, é a responsabilidade de falar algo para a noiva do Cordeiro. Porque a igreja do Senhor é como a menina dos olhos dele. Então nós temos que ter reverência, temos que ter, aleluia, a posição para falar aquilo que Deus colocar nos nossos corações. Não é aquilo que eu quero falar, não é aquilo que eu estudei para falar, mas é para falar aquilo que o Deus tem para falar no teu coração nessa noite. E Deus tem uma palavra para mim e para você. Porque como Deus diz, aleluia, ele é com uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá. Sem perca de tempos, vamos ao título desta noite, que está em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler a carta de Tiatira, que está no versículo 18, que vai até o 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Quem achou, diga amém. Os que não achou, pede misericórdia. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto: diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensina e engana ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dizer-lhe, no tempo que se lhe repreendesse a sua prostituição, e não a repreendeu. Eis que porei uma cama sobre os que adulteram, sobre elas virá grande tribulação, se não se arrependerem das tuas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profetisas de Satanás, que outras cargas-vos não porei, mas que retendes antes até antes que eu venha. Tu coloca os ruins, irmãos. E ao que vencer, guardará até o fim as minhas obras, eu lhe darei sobre as nações, e a vara de ferro, e a regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros, como também recebi do meu Pai, e darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, essa semana aqui, meu óculos principal quebrou. Aí a gente tem que ter o segundo plano, né? E esse aqui já não está mais... Ele tá de segundo plano mesmo, pastora. A gente chega na certa idade que as vistas não ajudam mais. E aí eu estava ali, do nada, eu tirar o óculos assim, o óculos saiu, a perna ficou na orelha. Eu falei, oxe, do nada, sabe que você vai fazer assim, ó. Aí eu falei, mas eu tenho uma muleta em casa, eu vou usar muleta. Aí como esse aqui está com um pouco, o bivocal está um pouco fraco, né? Aí as letrinhas faz assim, sabe a letrinha faz assim para você? Aí dá tchau, aí você vai no tchau junto com ela. Amém? Mas essa igreja, irmãos, voltando ao tema, que Tiatira era uma cidade pequena. Porque assim, das cartas que o Senhor fala às igrejas,
Tiatira era pequena, uma igreja pequena, mas só que ela estava num caminho, aleluia, que todos passavam por ela ali, porque ela fazia divisa entre a Ásia. Ela foi fundada no ano 300, mais ou menos, antes de Cristo, por Alexandre o Grande. E ali, depois, no ano 130 antes de Cristo, os romanos tomam aquela cidade de Alexandre. E ali eles começam, Tiatira começa a ser uma cidade que começa a crescer. E ali começou a virar um centro de comércio, irmãos. Tudo se passava por ali. Então ela começou a ficar uma cidade que tudo que se produzia, quem quisesse montar um negócio, ia montar em Tiatira. Então, ali começou a se desenvolver um comércio, se não era comércio de couro, estava em Tiatira. Comércio de madeiras nobres, estava em Tiatira. Tudo aquilo que eles queriam comprar, começou a se virar uma cidade de comércio, tipo assim, quem conhece aqui a 25 de março? Vem excursões de fora para comprar aqui. Começam a andar para lá e para cá, procuram uma coisa, procuram outra. E junto com essas empresas que se desenvolviam em Tiatira, começaram também a montar sindicatos. Olha que sindicato é bem velho já, hein? Todo mês eu pago eles. Meu Jesus. Eles vinham tirar, eles queriam juntar o povo. E junto com eles ali, quem não tinha acesso, como se diz, quem não se ajuntasse com eles naquela ocasião, não era bem sucedido. E eles se encontravam, como posso dizer, eles faziam aquelas reuniões grandes, os sindicatos se uniam, e ali eles começavam, aleluia, a celebrar. E começavam a celebrar ali uma coisa e outra, e começavam de repente a prestar culto aos deuses pagãos. E ali eles prestavam diversos tipos de coisas. Mas também, no meio daquela cidade, existia uma igreja que adorava o Senhor também. E essa igreja, eu pude ver, logo no começo, que Jesus, quando ele chega, que ele fala ao anjo da igreja, ele começa a dizer, aquele que é o Filho de Deus. É o único lugar da Bíblia que você vai encontrar ele falando. E ele fala, aquele que tem os olhos como chama de fogo, e os pés reluzentes como latão. Mas não é que Jesus tem os olhos de fogo. Ele quer dizer que aqui com seus olhos, quando ele passa sobre a igreja, aleluia, não há nada que fique encoberto debaixo dos olhos dele. A igreja estava cometendo, aleluia, adultérios. A igreja estava cometendo diversas coisas que não agradavam a Deus. Mas aqui, como nós estamos nessa assembleia aqui, eles também se reuniam ali. Mas os olhos de Deus são como chama de fogo. Ele sonda o meu coração e ele sonda o teu coração. O anjo do Senhor, quando começa lá a primeira carta, é aquele que passeia no meio dos 7 catiçais. O nosso Deus é santo. E ele diz para a igreja que ela seja santa. Porque o pecado não vai habitar nas alturas. O pecado vai ficar aqui. E aquele que está com os olhos de fogo esta noite está aqui, irmãos. Ele está passando no nosso meio, está olhando aqui. Mas a igreja, aleluia, naquela época, eu admiro que como Jesus começa a elogiar, ele elogia a igreja, ele começa, aleluia, que era uma igreja dinâmica. Sabe por que ela era dinâmica? Aleluia! Porque era uma igreja que se despertava para fazer o bem. Ela praticava o amor. Veja bem que lá em Éfeso ela fazia o quê? Faltou o amor. Mas aqui não. O Senhor fala que, aleluia, ela praticava o amor, a caridade.
Era uma igreja que, se visse um irmão ali passando uma necessidade, ajuntava um grupo de 2, 3, 4, faziam um catado e levava e abençoava aquele irmão. Sabia que aquele irmão estava com a dívida que não estava conseguindo pagar, aleluia, ajuntava-se ali uma oferta no meio do povo, um catado, e ia lá e pagava. E trazia paz àquele seu irmão. Ela pregava o amor. E isto, aleluia, agradava o coração de Deus. Ela também era uma igreja que tinha fé. Ela tinha fé, porque ela cria que o poder de Jesus era grande para curar, para libertar, para expulsar os demônios. Eles tinham fé. A pastora nos desafiava nesta noite a orar, a consagrar, porque na sexta-feira vão vir pessoas aqui, aleluia, para nós orarmos e pôr as mãos e a pessoa ser curada, a pessoa ser liberta, aleluia. Mas você tem que ter fé. Sem fé, as obras é morta. Eu lembro daquele pai que estava com aquele filho endemoniado, aleluia, que jogava ele cutucando no fogo e jogava para lá e para cá. E os discípulos de Jesus, aleluia, que estavam ali, não conseguiam fazer nada. Se sentiam impotentes. Igual a pastora falou, se você não se consagrar, não colocar a tua vida no altar, o inimigo vai tirar sarro da sua cara. Deus. Aquele que tem os olhos como fogo, ele sonda o meu e o teu coração. Mas não te esqueça, o inimigo sabe como você é da porta para fora. O inimigo conhece o seu deitar, o seu levantar, aleluia, o seu falar, o seu agir. Lavassurinianda, lavadaia. Fé, aleluia, é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. Eu espero Jesus voltar hoje. Eu espero que Jesus vai curar, aleluia, o enfermo neste lugar. Eu creio, aleluia, que o Senhor vai levantar paralítico da cadeira, ele vai sair correndo, porque essas palavras seguirão aos que crerem. Alabassunicanda, alabadaias. Era uma igreja que tinha propósito. Era uma igreja que tinha paciência. Era uma igreja que quando ela pedia as coisas para Deus e não acontecia na hora. Era uma igreja paciente, vamos orar. Vamos pedir mais a Deus, vamos clamar mais a Deus, ok? Aleluia! Vamos ter paciência. Esperei no Senhor com paciência. E Ele se inclinou para mim. Você está esperando no Senhor? Tenha paciência. Nesta noite, aleluia, o Senhor está visitando. Fiel é aquele que prometeu, meu irmão. Não desista, não, tenha paciência. É com paciência que você vai vencer esse inimigo que está aí. Porque o Senhor venceu por mim e venceu por você. Aleluia. E ela não desistiu. Ela, aleluia, foi uma igreja que Jesus elogiou. Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem é que não gosta que quando fala bem do Ora Vem Senhor Jesus, lá no Ora Vem Senhor Jesus, quando canta o fogo cai. Quando prega estremece o inferno. Quem é que não gosta? O inimigo ele ficava procurando o quê? Brecha para entrar. As igrejas hoje em dia, o inimigo procura onde? Uma brecha para ele entrar. Mas a palavra de Deus vai dizer aqui, que lá no meio da igreja, entrou uma profetisa, ou um profeta, mas entrou. Porque o inimigo, ele tentou de várias maneiras, perseguindo, fazendo de tudo para acabar com a igreja, ele não conseguiu. E ele falou, vou montar uma estratégia. Já que eu não consigo, aleluia, entrar, fazer contenda, eu vou pôr alguém lá dentro, e lá de dentro eu vou agir tirando para fora. O inimigo, aleluia, usou. A pessoa se dizia ser usada por Deus. Começava a profetizar. Começava a dizer, eis é assim, 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 assado. E começou a agradar um, agradar o outro. Isso não tem nada não. Igual. A irmã pregou sobre os balaagos lá que praticavam aquilo, aquelas idolatrias. Isso não tem nada não.
o sindicato fazia aquelas reuniões ali, e começava, e tinha membro desta igreja, aleluia, e eles faziam parte da direção dos sindicatos. Assim como nós temos políticos que estão envolvidos até o tutano com a política, temos crentes que estão envolvidos nos sindicatos que estão roubando, temos crentes envolvidos em tudo lá de canto, mas aleluia, os olhos do Senhor são como chamas de fogo que passa no meio da sua igreja. Lavasturimi canda lavadai. Ah, Jesus querido! E eles estavam ali. E quando começavam essas festas, os deuses pagãos também no meio das reuniões. E eles começavam a participar. E começavam a se embriagar. Quando se davam conta, aleluia, já estavam se prostituindo. Vamos adorar esse Deus que é tão gostoso. E não tem nada a ver, não, nós estamos aqui. Somos todos judeus. Somos todos filhos de Deus. Ela colocava assim, não importa a maneira que você serve a Deus, você está servindo a um Deus. Ela começou a enganar o povo, aleluia, com as suas falsas doutrinas. Ela começou a enganar. Vamos trazer para a igreja de hoje. Eu não condeno quem tem a sua tatuagem, mas fazer uma tatuagem naquela época, uma posição que o Senhor me dá. Não tem nada não, pode desenhar aí. Desenha Deus Azira aí, desenha isso, desenha aquele outro. E eles começavam ali, vamos fazer sacrifício. Eles querem sangue, vamos nos tatuar, vamos nos chicotear para eles verem. Aleluia, e começavam ali a adorar a outros deuses. E quando chegava ao conhecimento do pastor, o anjo da igreja, que o pastor tinha que usar do cajado, tinha de usar da autoridade, ele começou a olhar, mas olha, é fulano. Se eu chegar nele, ele dizima tanto no altar, vai ser difícil. Se eu falar para ele que não pode fazer isso, mês que vem não cai um chacão de milão aqui no altar. Ele não vai trazer para o altar aquela oferta gorda que Deus sempre deu para ele e me dá. E Jezabel lá no meio da igreja. Essa sua roupa aí está muito cafona, viu? Você está parecendo aí aquelas baianas, aqueles vestidão rodado. Mas se você colocar... Eu vi uma roupa ali, o seu maridão, o seu vizinho ficar assim, ó. Aí, né? A irmãzinha vai lá, o irmãozinho também, né? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando eu falo mulher, eu estou falando homem também. Somos um só. E a mulher vai lá e compra aquela saia bonita. Bem agarradinha, marcando até o caminho. A igreja entende? Marca o caminho. Às vezes, irmão, arruma até confusão pro irmão que está sentado no banco aí. Porque se ele olhar para o lado, se a mãozinha levantar para ir no banheiro e ele olhar, começou o problema lá em casa. Aqueles homens que gostam, aquelas camisas cocotinha assim, ó. Mostrou até a tetinha aqui que eu vou pra ele. Olha! Aquele tanquinho, né? Esse é o tanquinho. A minha lava-louça lá em casa. Minha máquina de lavar, viu? Eu estou fazendo máquina negra, mas tudo bem. Vou emagrecer. Mas aí, atraía a igreja. Levava a igreja à cobiça. E se você cobiçar, diz a palavra, e desejar, você já caiu. Você não consumou o ato com o corpo, mas com o seu coração, você está em adultério. Para Deus. Se você olhar, aleluia, e querer, se eu pudesse, diz a palavra de Deus, que você já caiu.
É. E isso estava acontecendo na igreja de Tiatira. Uma igreja que Jesus começou olhando, falando para dela, elogiando ela, porque as últimas obras dela eram maior que as primeiras. E olha que o primeiro amor a gente chega, eu quando era jovem, quando me converti, nós ia fazer culto ao livre, bicho, eu não via a hora. Vamos cantar, vamos na praça, tocava zabumba, fazia um monte de coisa, os irmãos puxavam sanfona na minha época, e nós cantava Grande é Jeová, e cantava, e tudo era dinâmico. Era o primeiro amor. Eu gostava quando o pastor, vamos ouvir uma saudação um pouquinho da mocidade, lá vai o Milton lá. Eu me lembro quando eu preguei a primeira vez, que eu dei uma palavrinha que o pastor me pegou, que eu fui visitar uma igreja na época, eu era jovem, tinha lá meus 16 anos, pastora, era aquele meninão, sabe? Hoje não tem mais, né? Aí eu fui lá visitar atrás de uma benção, né? Aí eu estava lá e o pastor falou, vamos ver lá, o jovem irmão aqui, do Parque São Lucas, dá uma saudação. Na hora, catei a Bíblia ali, li Caminho de Emaús. E comecei a falar sobre o Caminho de Emaús. Aí eu me empolguei, que às vezes me empolgo, né, pastora? E comecei a falar com a igreja, e vai daqui, vai dali. Foi a primeira vez que era para ser uma saudação, foi uma pregação. Mas naquele primeiro amor, é o primeiro amor, irmãos. Depois do passar dos anos, vocês sabem, a gente vai, se não vigiar, vai esfriando, vai esfriando. Mas essa igreja, aleluia, vai ter vigília. A igreja estava cheia. Vamos orar. Vai ter consagração de manhã cedo. A igreja comparecia. Estavam todos lá. O inimigo tinha que achar um meio de derrubar esses irmãos. O que ele fez? Vou levantar um falso profeta. E começou a profetizar. Olha, o que está pensando os que pecou quando você fez isso? Mas a sua intenção era me adorar quando você prostituía a Deus do sexo. E ela começou, não tem nada não. E começou a profetizar bem. Não, continua. E chegava para o outro e continue falando mal aí, continue falando daquela pessoa que realmente ela não presta. E começou a dividir. E Deus começou a se afastar. Mas diz a palavra de Deus que o Senhor é tão misericordioso. No verso 21, ele diz ainda, ele quer dar um corretivo para a igreja, para ver se a igreja se acorda. E terei tempo que se arrepende da sua prostituição. Mas eles não se arrependeram. Deus dá um tempo, irmão. Antes de Deus te jogar numa cama, Ele te dá um tempo para se arrepender. Nosso Deus, irmãos, Ele é misericordioso. Conversava eu com minha esposa pela manhã, que a gente sempre conversa, e nós estávamos falando sobre Davi. Como admiro Davi! Ele foi o segundo coração de Deus. Ele foi o segundo coração de Deus, sim. Davi pecou, Davi adulterou, aleluia. Davi fez tudo de mal, mandou matar o soldado, para na linha de frente, ele pecou. E quando Davi começa a orar a Deus, ali ele começa a se humilhar diante de Deus, chorar. E Deus fala, Davi, o que tu queres? Davi começou a incomodar Deus na oração. E ele falou, Davi, o que você quer? Você quer o trono de volta? Você quer seu trono novamente? E Davi, não quero. Então o que você quer, Davi? Não retire de mim o teu espírito, meu Deus. Não
Não retire de mim o teu Espírito, meu Pai. Eu não quero coroa, aleluia. Eu não quero concubinas, eu não quero mulheres. Eu quero voltar a sentir o gozo do teu Espírito. O gozo da comunhão, aleluia. E Deus fala, então, Davi, você quer cair na mão do homem? Ou você quer cair nas minhas mãos? E Davi fala, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos. Mas por que, Davi? Porque o Senhor, Ele é misericordioso. Irmão, se o inimigo está te acusando, saiba que o teu Deus, Ele é misericordioso. Confesse o teu pecado ao Senhor. De todo o teu coração se arrependa. Eu não sei se você até viveu o adultério que essa igreja estava vivendo. Mas o Senhor está dando tempo para haver arrependimento. É por isso que ainda Ele não te feriu. É por isso que ainda você respira na terra dos viventes. É por isso que você ainda tem conseguido graça. É porque Ele é longânimo. Ah, igreja, o Senhor te ama. O Senhor sabe das suas dificuldades. O Senhor sabe que vocês estão passando dias ruins na terra. Mas Ele manda dizer para você nesta noite, aleluia. Eita, labadaia, a minha vida está se aproximando. Olhe para a figueira. Olhe para Israel, aleluia, em guerra. O mundo está se ajuntando para acabar com Israel, aleluia. E Gog e Magog está chegando, aleluia. Mas o nosso Senhor virá. O nosso Senhor virá para nos buscar, para nos redimir, aleluia, juntamente, aleluia, com os seus anjos. Não brinque com o pecado. Essa igreja de Tiratira começou a brincar com o pecado. Eu não digo que é o caso, aleluia, do anjo desta igreja. Esse anjo desta igreja que é o exemplo que o Senhor está nos dando. Porque ele tolerou deixar Jezabel fazer o que ela quis dentro da igreja. Mas houve homens na palavra de Deus que venceu Jezabel. Vocês conhecem a história de Elias, que venceu os profetas de Baal. O nosso Deus é lindo e maravilhoso. Essa mesma Jezabel que o Senhor cita aqui, quando o rei Saul estava invadindo a cidade para acabar com ela, ela estava no seu palácio ali. Quando o rei Saul entra, ela coloca a sua roupa mais sensual e coloca ali, tenta seduzi-lo para que ela vivesse. Mas, aleluia, quem é servo de Deus, que tem dentro de Deus, não tem comunhão com essas pessoas, aleluia, não deixou se vender pelo seu corpo, não deixou se vender, aleluia, e ela ser lançada ali de cima do prédio, cai embaixo, se arrebenta, e os cachorros vão e comem a sua carne e lambem o seu sangue, porque havia sido profetizado. Deus aniquila todos aqueles que entrarem na igreja para dividir, para terminar, para acabar, para tirar daqui do caminho dele, aqueles que são pequenos, que não têm muito entendimento, mas nessa noite o Senhor está enviando um anjo forte neste lugar, para você vencer Jezabel, para você vencer a vontade da carne, para você vencer a vontade desse mundo. Eita, labandaia, lebedébias. Fique de pé, igreja, a mobetinha se posicione. Eu não vou falar além daquilo que Deus colocou no meu coração, não, igreja. Porque se eu falar de mim mesmo, aleluia, eu estarei maquiando a palavra de Deus. Eu podia falar muita coisa sobre Tiatira, mas estou falando o que estava acontecendo no meio da igreja. Aleluia, a prostituição, a briga, o diz-que-me-diz-que. Se você for fazer isso, eu não vou fazer. Se for tua irmã que for dirigir, aleluia, eu não vou cantar. Se for teu irmão que for pregar, eu não vou lá ouvir. Aleluia, sabe de uma coisa? Quem prega aqui em cima não é o homem, mas é o Espírito Santo de Deus que fala à igreja. E se você não vem para ouvir fulano falar, é porque você não quer ouvir Deus falar neste lugar. E se o profeta falar dele, ele vai acertar com Deus.
Ele vai acertar com Deus, acertar com uma pedra em você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Labassuni me canda labadaia. Eita Deus de poder. Na igreja. Este é o meu corpo e é o meu sangue que eu verti por vós do Calvário. Labaduri me anda labadai. Não pega de qualquer jeito, não. Não entra de qualquer jeito na minha presença, não. Labastes. Confessa o teu pecado. Lavasse, eu sou Deus de misericórdia. Os meus olhos estão como chama de fogo passando em vosso meio. Eu conheço o teu coração. Lavassurimicanda labadai. Ai daqueles que estão falando dos meus ungidos. Ai daqueles que estão colocando um contra o outro neste lugar. Eu vou passar com vara de fogo. Aleluia, eu vou jogar pro leito. Eu vou trazer o arrependimento. Cuidado onde pisa. Cuidado onde você está entrando. Aleluia. A igreja não está vendo, mas os meus olhos, diz o Senhor, é como chama de fogo que passa por toda a terra. Eita, igreja minha. Deus. Foi alto o preço que eu paguei por vocês, diz o Senhor. Deus maravilhoso. Cada gota do meu sangue que for vertida foi por vós. Eu deixei a minha glória. Aleluia. Eita, meu Deus. Deus ama cada um que está aqui nesta noite. Eu gosto de pregar bênção. Eu gosto de pregar, aleluia, renovo. Mas a palavra que Deus está trazendo para você de novo é o renovo para o teu espírito renascer novamente. Vivificai-vos, pois, aleluia, diante do Senhor. Seja santo, porque o vosso Deus é santo. Não se deixe induzir, aleluia, por falsos conselhos. Não se deixe induzir por conselhos de Jezabel. Isso pode, isso faz, isso não tem nada a ver. E com as doutrinas que a irmã pregou domingo passado, as doutrinas de Balaão, eu vou em tal lugar, não tem nada, não. Eu posso adorar a Deus em meu lugar, em minha casa. Eu posso adorar a Deus, aleluia, em qualquer lugar. Não. Você está, aleluia, você está diante de Deus em qualquer lugar, aleluia. Mas adorar a Deus é no altar. O sacrifício é no altar. É no altar, aleluia. Eu estou em casa, sim, eu estou com Deus, aleluia. Eu estou meditando na palavra de Deus, eu estou em oração. Mas, irmão, você é santarrão. Sede santo, porque o vosso Deus, Ele é santo. Amém, igreja? Só até aqui. Vamos ceiar. Aleluia, Deus.